E vamos conversar agora com o Gúbio Soares Campos, que é virologista da Universidade da Bahia. Doutor Gúbio, boa tarde. Boa tarde. Doutor Gúbio, nós estamos vendo muitas discussões aí pelo mundo em relação a possíveis medicamentos que possam ser utilizados no combate ao coronavírus. Experimentos estão sendo feitos, especialmente em casos mais graves. Tem toda aquela questão com a cloroquina, né, que já gerou muita polêmica, o medicamento sumindo das farmácias. Eu queria saber, pela sua experiência, se o senhor vê possibilidade de algum remédio surtir efeito num prazo relativamente curto, tempo de testes, porque as pessoas ficam ansiosas em saber do tratamento mais eficaz para essa pandemia, não é? Veja bem, o problema da cloroquina, por exemplo, é sério, porque as pessoas não se dão conta. A cloroquina é usada para inibir a mitocôndria, por exemplo, do parasita que infecta o ser humano, no caso da malária. Então, se você está tomando a cloroquina sem a devida prescrição, sem a dosagem certa, o que vai acontecer? Nós temos mitocôndrias e isso vai gerar dentro da célula um problema sério. Então, o que nós devemos ter cuidado? Não devemos tomar cloroquina sem uma medicação, porque vai atacar nossa célula, vai atacar nossas defesas também, de uma maneira não prevista. Então, a cloroquina é grave. Quanto às medicações a serem testadas, estão em testes. Não podemos prever que as medicações vão funcionar. Existe uma medicação no Japão, aprovada no Japão, que foi desenvolvida para o SARS, o outro que apareceu, foi usada na China. Mas os trabalhos, eles comentam que a eficiência foi em casos não muito graves. Então, as medicações aprovadas podem ser usadas com prescrição médica, com estudo clínico, e as pessoas estão indo à farmácia comprando substâncias que nem conhecem, e vai ser um desastre, porque muita gente vai morrer pela cloroquina. Essa é a grande verdade. E houve discussões em relação a isso, inclusive na França, que é uma coisa que está chamando a atenção, porque a Nobel de Medicina de 2008, Françoise Sinoussi, ela aponta haver falhas metodológicas nos testes com a cloroquina para o tratamento do coronavírus, e ela está expressando essa preocupação. Inclusive, um dos responsáveis pelos tratamentos aplicados na França, ele pediu demissão do conselho que ele participava a partir desse questionamento, e ela defende a espera de resultados de um experimento que está sendo feito na Europa. O experimento europeu é o Discovery, com 3.200 pessoas divididas em 5 grupos com tratamentos diferenciados, um tratamento padrão sem o medicamento, o segundo com antiviral Remdesivir, o terceiro associando os medicamentos Lopinavir, Ritonavir, e o quarto com esses mesmos compostos, mais o medicamento, e o quinto apenas com a hidroxicloroquina, que é exatamente o remédio que tem gerado mais polêmica. Ela diz que os resultados devem ser publicados em 15 dias, são tratamentos diferenciados, e ela participou do grupo da descoberta do HIV em 1980. Então, ela chama atenção para isso, para se ter resultados comprovados antes dessa aplicação. Inclusive, nós tivemos casos de mortes mesmo com o uso desse medicamento já. Veja bem, o que os cientistas e os pesquisadores médicos têm que avaliar é o seguinte: existem medicações já no mercado contra o vírus HIV e contra outros vírus. O que tem que se entender é o seguinte: qual é a enzima que é principal articuladora na multiplicação viral? O que o RNA viral precisa dentro da célula para ele se multiplicar? Esse vírus é muito estratégico, ele faz recombinação interna, porque ele tem um RNA muito grande, ele usa estratégias de multiplicação do seu material genético diferente de muitos vírus. Então, eu não posso estar dando uma medicação que não vai inibir essa multiplicação. Eu tenho que atuar sobre a multiplicação do vírus, ou então uma medicação que bloqueie os receptores, onde o vírus vai se ligar para penetrar na célula. Essas medicações, a primeira que você falou, está sendo testada por um brasileiro nos Estados Unidos também. Então, e as outras são medicações que existem no mercado contra o vírus HIV. Então, tem que se fazer um teste sério
para saber se essas medicações vão inibir enzimas, proteases, que atuam na formação do material genético do vírus, de proteínas dentro do vírus. Então, a coisa tem que ser séria, não pode ser empírica. A cloroquina foi testada para o vírus, Zika vírus. Eu conheço grupos aqui que os resultados, do qual eu estive ligado não nesse experimento, mas em outros, que não foi nada alentadores. No entanto, saiu trabalho dizendo que a cloroquina era bom para frear a multiplicação do vírus. Nós não vimos isso. Então, as coisas têm que ser levadas a sério, porque expõe a vida de quem está usando, no caso da cloroquina. Eu acho assim, uma falta de responsabilidade dizer a cloroquina é eficiente. Não sabemos. Deve ser dito a quem está comprando, quem está usando. Você vai ter sérios problemas de saúde usando a cloroquina sem um acompanhamento médico. Qual é a dosagem da cloroquina que eu devo usar? É o mesmo tratamento da malária? Não, a malária é um parasita. A ação da cloroquina no parasita é diferente da ação do vírus. São formas diferentes de multiplicação. E a compra exagerada desse produto fez com que ele faltasse para aquelas pessoas que já têm indicação correta, não é? Com certeza, as pessoas compram a medicação sem saber, e aí agora está faltando para as pessoas que usam e necessitam da cloroquina, e gera uma série de problemas no mercado para essas pessoas, nos hospitais que essas pessoas estão fazendo o tratamento. Quer dizer, é um egoísmo total. Esse vírus, sinceramente, veio para ensinar a humanidade a ser mais fraterna, compreensiva um com o outro, a gente trocar informações, trocar medicamentos até, ser gentil um com o outro, porque o fato de você estar em casa vai lhe aproximar da família, vai fazer você pensar na vida. Será que essa vida material que eu levo é tão importante assim que um vírus tão pequeno, me coloca em quarentena? Não existe, vamos dizer, nenhum país mais armado que tenha com drones, com mísseis nucleares, que possa combater esse vírus, porque ele penetra através do aparelho respiratório. Você pode ser branco, rico, preto, amarelo, azul, de qualquer cor, ele não está ligando, ele quer lhe contaminar. E a população tem que entender isso. Ou você fica em casa, ou você vai ser portador do vírus e vai matar 1000 pessoas, porque foi o que aconteceu com uma chinesa. Ela é a paciente número 31. Ela contaminou 1000 pessoas, porque saiu, não sabia que estava infectada, e saiu de 2 cidades, entrou em metrô, e contaminou. No total, eles calculam 1000 pessoas. Então, se a população não fica em casa, cada indivíduo vai ser responsável pela morte de 1000 pessoas. Então, a população tem que entender isso diretamente. Se você fica em casa, o vírus não circula. Você é a parede do vírus em casa. Agora, quando você sai na rua, se aglomera, é cerveja, conversa fiada com os amigos e tal, o que acontece? O vírus se instala, você volta para casa, provavelmente você mate sua família. Se a pessoa quer matar a sua família, eu não posso fazer nada. Tá certo, nós conversamos com o Gúbio Soares Campos, que é virologista da Universidade da Bahia. Doutor Gúbio, muito obrigado, uma boa tarde.